Voltem hoje a casa, ao retornarem deste dia, cheguem a casa e digam a expressão: eu estou cansado. O que os senhores ouvirão em 100% das vezes? Eu também. O sábio nunca parte do ponto de que a sua felicidade tem que estar fora de si. Hoje foi um dia bom porque todo mundo elogiou minha roupa. Hoje foi um dia ruim porque todo mundo disse que eu engordei. O sábio nunca se abala com o xingamento, porque o xingamento só tem duas hipóteses: ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Nos dois casos, eu não posso me abalar. A impermanência é a chave do universo. Tudo passa. O budista tem essa lógica de taxista: tudo é passageiro. Tudo é absolutamente passageiro. Nada me pertence, nada é meu. Tudo vai ser etéreo, vai desaparecer, e o desapego é a norma. Eu tenho que pensar permanentemente no desapego para ser feliz. Eu tenho que comprar um copo e já imaginar que ele vai quebrar. Eu tenho que dizer que ele vai me servir 1, 2, 10, 100 vezes, na minha mão 2, na mão da minha empregada meia. Ele vai me servir esse número de vezes e aí ele vai desaparecer. Ele vai ter cumprido um papel. Eu tenho que me desapegar de todas as coisas, como os budistas do Tibete fazem mandalas. Levam 2 anos para fazer uma mandala artística e ao final desmancha. Desapego, desapego absoluto. Os budistas da região central budista da China que eu visito, Wu Taishan, fazem com um pincel de caligrafia. Em mandarim tem um nome fácil de guardar, Fude, o pincel de caligrafia. A primeira palavra que os alunos guardam em mandarim, e aí eles fazem escrita com água no chão, no sol. E aí você diz: mas o sol vai apagar. Eles dizem: também vai apagar o que você escreveu no papel. Só o tempo aqui, tudo passa. Desapego é a margem para eu ser feliz. Não muito, nem pouco, nem fazer jejum que eu pense em comida todo o tempo, e nem me empanturrar que eu pense em comida todo o tempo. Caminho do meio, a virtude do equilíbrio. Segundo Buda, a mão é a medida de cada refeição. Esta é a quantia que eu vim ao mundo para comer de arroz em cada refeição. Bom, um programa radical e anoréxico para vocês se alimentarem. Adiante. A grande proposta do budismo é controlar a ilusão do eu que nos impede de ser felizes. Vamos pegar o exemplo, sempre perigoso, porque suscita sentimentos variados, do amor que nós consideramos mais despojado no mundo, que é o amor materno. O amor mais gratuito na nossa cultura, que é o amor materno. A mãe que está em casa e o filho sai para a noite, o filho não atende telefone de mãe, isso é uma regra universal. Atende todo mundo, vendedor de plano de saúde, mas o telefone da mãe, não. E a mãe não tem notícia e fica angustiada. Quando o filho entra, a mãe tem uma descarga de adrenalina furiosa. Eu estou aqui a noite inteira, estou angustiado, você não deu notícia, etc, etc. Vamos refletir sobre isso. Se a mãe tivesse zelo apenas no bem-estar do filho, quando ele voltou a casa estava bem, o que ela faria? Dormir tranquila, porque meu único objeto de angústia acaba de se revelar inútil, não precisava me angustiar, estava bem. Mas a mãe está focada: você me deixou a noite toda acordada, eu estava preocupada. Não entra o filho aqui, e eu estou pegando mãe. Imagina amigo, eu estou pegando categoria mãe. A ilusão do eu é uma ilusão importante, é uma ilusão que nos abastece. Eu já dei esse exemplo em várias palestras. Voltem hoje a casa, ao retornarem deste dia, cheguem a casa e digam a expressão: eu estou cansado. O que os senhores ouvirão em 100% das vezes? Eu também. Quem está casado há mais de 12 horas sabe que a resposta é essa. Eu também. Eu também. Mas desiludido com o fato da minha esposa não estar entendendo o grau do meu cansaço, eu digo: mas eu acordei às 6. Eu acordei às 5, ela diz. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. O eu nos ocupa inteiramente. Toda a informação que eu disser aos senhores, isso não tem exceção. Qualquer bobagem que eu afirmar: eu, Leandro, sou de aquário, o que eu vou ouvir? Eu sou peixes. E eu não perguntei.
Não importa o que eu disser, o meu mais velho tem 19, o que eu vou ouvir? O meu tem 20. Eu vou ouvir sempre uma conversa em paralelo, aquilo que só se encontra no infinito. Definição de paralela. Chamamos a isso conversa. Nossa, hoje eu tenho que voltar correndo para casa. Eu não, hoje eu posso ficar mais. Né? Eu não posso beber que eu tenho azia. Não, eu nunca tenho. Ninguém me escuta. Ninguém me escuta. Por isso que a gente paga terapeuta. É obrigar alguém, né, que faça de conta que está me escutando, balançando a cabeça e tendo reações bovinas. Ou também provavelmente não está escutando. Nós não nos ouvimos, porque nós somos seduzidos pelo eu. Para os budistas essa é a chave da infelicidade. Eu só escuto a mim e o mundo me desafia. Paulista tem um costume que eu acho fascinante. Sou um antropólogo daquela cidade, onde eu moro há 28 anos. Paulista assim, começa a chover, diz, só porque eu não trouxe o guarda-chuva é que choveu. Ou seja, as nuvens cúmulos nimbos estavam na divisa do Paraná, olhando eu sair de casa. Quando elas viram que eu saí sem guarda-chuva, elas avançam, inundam 11 milhões de paulistas, 17, quase 18 na Grande São Paulo, porque eu, Leandro, esqueci o guarda-chuva. O meu poder, gente, é abismal. Só fez frio hoje porque eu não trouxe o casaco. Só porque eu não trouxe. Justamente hoje que eu estou com pressa, o trânsito engarrafou. O trânsito engarrafa todos os dias, independente da minha pressa. Esta ilusão do eu, ela é um elemento poderoso para eu pensar sempre eu, e como o mundo não me abasteceu. A nossa civilização líquida continua sendo a civilização do eu. Eu tive, num colégio que eu coordenei, um pai de um aluno particularmente limitado. Cheguei a contar isso num livro. Particularmente limitado, que não tem nada a ver com nota isso. Nota não representa a inteligência do aluno, mas é que ele era limitado mesmo. E o pai chegou na reunião e me disse, professor, meu filho é um pouco gênio. E eu olhei assustado e respondi ao meu estilo, ele tem sido discreto a esse respeito. E o pai sorriu feliz, porque o filho, além de genial, era humilde. É assustador. Eu gosto de reunião de pais porque eu acabo amando os alunos. Ao conhecer quem gerou aquilo, eu até acho que eles não são tão ruins, né? Podia ser pior o desastre, podia ser pior o que nós estamos enfrentando. As pessoas têm uma ideia de si. Às vezes eu tenho uma pessoa que chega e me diz, professor, eu tenho baixa autoestima. Eu tenho vontade de dizer, não, meu filho, é que você é pouco mesmo, você tem senso de realidade, não é baixa autoestima. Baixa autoestima é quando alguém é muito talentoso, muito bonito e não vê isso. Em você é sinal de sabedoria, você é pouco mesmo, mas não dá para dizer isso, porque uma das características do mundo contemporâneo é que todo mundo é bom, porque não se pode traumatizar ninguém. Eu venho de uma geração que podia traumatizar. As professoras do meu colégio diziam isso, seu mongol, sua anta, vai para pai. Isso aqui é a escola, naquilo não tinha bullying também, tinha que correr, se quisesse te pegar tinha que correr, não tinha bullying ainda. Todo o meu eu, que não pode mais ser traumatizado, que não pode ser tocado, que não podem falar, todo o meu eu envolve uma obsessão permanente em torno da minha ideia de como eu sou digno, feliz. E tem um autor que chega a achar que a crise de 2007 ocorreu imobiliária nos Estados Unidos por causa da autoajuda. A autoajuda disse às pessoas, a todo mundo, você tem condições, basta querer, abra uma franquia, você é filho do universo, irmão das estrelas, viva o queijo tofu, unicórnios mágicos, queridos pôneis, você pode, você precisa fazer isso, só que nem todo mundo pode tudo. Eu não posso várias coisas eu não posso. Talento não é distribuído de forma universal, e os talentos são variados. Ou seja, essa ilusão do eu que eu posso tudo, ela é a chave da autoajuda contemporânea, e ela é um problema. Adiante. Os budistas disseram isso, os cristãos, Mateus 5, 6 e 7, os cristãos têm outra ideia. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não tecem nem fiam, não entretanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Os cristãos pregam
o desapego, tomando esse núcleo duro do cristianismo, Mateus 5, 6 e 7, o desapego. Não se preocupem com as coisas do mundo, vosso Pai conserva. Ou seja, esse desapego é considerado a chave da felicidade do mundo. Onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Então não ponha seu tesouro na terra. Essa é a proposta cristã, que ao contrário dos budistas, tem uma ideia de alma e de um Deus, coisa estranha ao budismo, mas parte do mesmo pressuposto. Pare de se preocupar tanto. Pare de se preocupar tanto. Adiante, o cristianismo herda uma base judaica que diz que a fonte da infelicidade é a idolatria. Idolatria clássica é o bezerro de ouro do Êxodo. Idolatria clássica é o venerar o Criador ao invés da criatura. Criatura ao invés do Criador. A idolatria clássica é venerar o dinheiro, o sexo e assim por diante. Quando eu substituo a criatura e não apenas o Criador como objeto, eu me torno infeliz, porque nenhuma pessoa é suficiente para me tornar feliz. Essa é uma proposta judaico-cristã. Diz Teresa d'Ávila, solo Deus basta. Só Deus basta. Por mais que eu tenha sexo, ou comida, ou dinheiro, ou fama, ou sucesso, ou fortuna, ao final eu estou insatisfeito. Eu quero mais, ou não é possível aquilo. Idolatria. Adiante. E as dores. Como é que eu posso ser feliz se eu fico doente? Como é que eu posso ser feliz se eu perco bens? Como é que eu posso ser feliz? Um dos livros mais poéticos do Antigo Testamento, um dos mais antigos, o livro de Jó, responde essa pergunta: por que os bons sofrem? Jó tinha 10 filhos e era riquíssimo. Jó perdeu os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, uma só tarde. 10 filhos. Depois perdeu todos os bens. Depois ganhou uma pereba no corpo terrível. E ainda ganhou a visita de 3 amigos chatos. Jó responde a essa questão: por que os justos sofrem? Ele teve que enfrentar 10 mortes em família, ficou um pouco abalado. A perda de 10 filhos seguidos abala um pouco. Teve que enfrentar a perda de todos os bens, teve que enfrentar a doença física, 3 amigos chatos e a esposa. Em seguida, e ele dizia: Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Mas por fim Jó entregou os pontos. Jó também reclamou. A paciência de Jó é uma metáfora ruim, porque ele também estourou. Tem um dia que estoura, e o Jó estourou. Aí tem que aparecer o próprio Deus a ele para dialogar com ele no texto. Mas é a seguinte a resposta, que para os religiosos é fabulosa: não importa o que aconteça, tudo colabora para aquele que crê. Ou seja, nenhum mal é permanente. Tudo é para o meu bem. Tudo que acontece é para o meu bem. E tudo dá certo ao final. Essa é uma das grandes crenças religiosas e um poderoso elemento a tornar a religião dominante no planeta. Bem, os gregos falam do esforço da apatia, da indiferença. A escola estoica diz que o sábio é imune aos infortúnios. Sábio considera crítica e elogio falsos. Sábio considera desgraças e felicidades falsos. Sábio nunca, como diz Marco Aurélio nas Meditações, imperador romano, nunca parte do ponto de que a sua felicidade tem que estar fora de si. Hoje foi um dia bom porque todo mundo elogiou minha roupa. Isso não é sábio. Hoje foi um dia ruim porque todo mundo disse que eu engordei. Hoje todo mundo diz que meu cabelo está ruim. Eu nunca escuto isso, eu sou imune a essa questão. O sábio é imune aos infortúnios. Dando um exemplo que eu já dei na gravação de um café filosófico, o sábio nunca se abala com o xingamento, porque o xingamento só tem 2 hipóteses: ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Nos 2 casos eu não posso me abalar. No trânsito de São Paulo é comum se xingar o motorista com 2 referências: uma a quem gerou o motorista e a outra a opção sexual do motorista. Geralmente são os 2 xingamentos mais comuns. Não sei se Salvador tem uma variante. O primeiro xingamento: sua mãe exercia atividade sexual remunerada. Se alguém me xinga disso, eu tenho que refletir:
Pensem na biografia da mãe de vocês. Era ou não era? Observando minha mãe, tudo indica que não. Dado o grau de aparente infelicidade dela nas fotos, ela devia ser fiel ao meu pai. Ela está sempre azeda nas fotos, então acho que ela era uma dona de casa perfeitamente fiel e religiosa. Se ela saísse por aí giving, acho que ela teria uma outra aparência. Logo, suspeito que minha mãe não era. Logo, se ele xingou a minha mãe, eu só posso dizer o seguinte: e se minha mãe fosse? Eu diria a ele: por quê? Você conheceu mamãe? Frequentou nossa casa? Eu não lembro de todo mundo, mas era um entra e sai naquela ocasião. Eu posso dizer isso. Ou minha mãe não era. Se alguém xinga a minha mãe, por que eu posso ficar ofendido? Alguém xinga, e não é um xingamento, já que a opção sexual não é xingamento, mas é comum na nossa cultura preconceituosa chegar e dizer que eu sou uma pessoa que exerce uma determinada característica sexual menos usual. Eu posso ser ou não ser. Se eu sou, eu posso dizer à pessoa: você me conhece? Nós já nos encontramos? Eu não lembro, eu estava olhando para a fronha, mas você já esteve lá em casa, e assim por diante. Ou eu não sou. Nesse caso, de novo, como é que eu posso me ofender? Como é que eu posso me ofender? Não? Se alguém chega e me grita algo, o que a pessoa me grita pode ser verdadeiro ou falso. E nos dois casos, por que me ofende? Sua gorda, seu gordo, seu careca. Bem, o que eu posso fazer? Não? Pode ser gordo. Bem, comparado com quem? Com Free Willy ou com Twiggy, a modelo inglesa. Quer dizer, com quem eu comparo? Sua velha, comparado com as pirâmides ou comparado, lá sei eu, com a Sandy. Quer dizer, o que eu estabeleço como referência? Sempre eu tenho que saber que só há um jeito de eu me ofender para os estoicos. É se eu concordo com o xingamento. É a única maneira de eu me ofender. E quando eu me ofendo, eu estou dizendo: você venceu, você descobriu o meu ponto frágil. Você descobriu como eu lido mal com essa questão e por isso eu tenho raiva de você. Quando na verdade eu devia ter raiva de mim. Os estoicos dizem que a felicidade é se tornar indiferente a essas questões. Adiante. Os estoicos falam muito sobre aceitar as coisas que eu não posso mudar e viver aquele momento. Simplesmente. Só aquele momento. É o que eu tento viajando muito de avião. Toda vez que o avião tem violentas trepidações, ou entra num vácuo, ou aterriza muito mal, eu vejo as pessoas gritando. Ora, o avião não é sustentado por energia acústica. O grito não interfere em nada na flutuação daquele objeto. Logo, é inútil filosoficamente gritar no avião. Uma senhora do meu lado, isso eu escrevi numa crônica de jornal uma vez, pela primeira vez na vida, isso faz 2 anos, o avião arremeteu em Congonhas. A primeira experiência que eu tive, ele tenta descer, é terrível. Não consegue e sobe de novo. E lá em São Paulo ele sobrevoa a área que um outro avião tentou isso e não conseguiu. Então você vai testando a força do seu esfíncter anal e vai subindo. O avião vai. Eu estava lendo meu livro e lá fiquei, fazendo de conta que eu estava muito tranquilo. E a senhora do meu lado fazia sinais da cruz, um atrás do outro, até produzindo um certo refrescamento do ambiente. Quando o avião faz assim, você sente, não foi dessa vez, a mulher do meu lado perguntou: o senhor não reza? Eu disse: olha, a senhora já rezou, a área mínima de proteção tem que incluir o meu banco, né? Ela não vai ficar com o banco flutuando no espaço, né? E a oração dela certamente deve ser mais rápida e direta com Deus. Ou seja, eu tenho que viver um momento que eu não posso mudar, É a mesma questão com o medo da morte. Por que alguém teme o que é inevitável? Tem tanto sentido o medo da morte quanto tem sentido o medo do pôr do sol. Eu não posso deter o pôr do sol. Eu não posso deter a morte. Todos morreremos. Tirando a Rainha Elizabeth II, todos nesse planeta, um dia morrerão. Todos que estão nessa sala, um dia morrerão. É a única certeza da espécie humana. Como toda unidade que contenha carbono, nós morreremos. Bom, felizmente. Quando isso vai ocorrer? Depende de uma série de perspectivas. Eu tenho que viver este momento. Adiante. Com isso, eu tenho que
levar em conta que a nossa sociedade levou em conta o estoicismo, o cristianismo, o budismo e todas essas teorias que a gente poderia falar muito mais tempo, e disse que não, felicidade é consumir. Felicidade é comprar, ter dinheiro para comprar, poder ir a lojas, poder comprar o máximo possível de coisas. Felicidade vem do consumo, é o elemento redentor da nossa sociedade. A inclusão e a exclusão social estão dadas hoje pelo consumo. Por isso, especialmente agora, que aqueles crimes que outrora eram famélicos, os crimes de fome, hoje são crimes de status. O ladrão de 1950 roubava para comer. O ladrão de hoje rouba porque eu quero o seu iPhone 6, porque o meu é 5 e eu quero o seu 6. Eu não estou roubando propriamente para escapar da miséria. Eu estou roubando porque eu quero o seu status, eu quero o seu progresso material, eu quero o seu tênis importado, eu quero o seu carro. Eu não perdoo, é você poder consumir mais do que eu. Esta é uma explicação nova de uma identidade de pessoas que andam pela rua com logotipos na roupa cada vez maiores. Tem uma Polo com um cavalinho que o cavalo já está nas costas, já é um cavalo enorme, gigantesco. Eu estou pagando para fazer propaganda da sua marca, porque aí vem a grande inversão que o Bauman adverte. Eu não sou mais um sujeito que compra, mas eu sou também um objeto de consumo. Eu sou um outdoor, eu sou um objeto de consumo. Adiante? Essa questão, diz Bauman, que hoje as lojas são farmácias. Por quê? Está deprimido, compra. Está mal, compra. Comprinhas sobem o ânimo de qualquer pessoa. Então funciona como se as lojas vendessem pílulas de felicidade. Bauman sugere no livro 44 Cartas que as lojas sejam autorizadas pela agência de saúde para poder vender e provocar felicidade nas pessoas. Felicidade tem a ver com poder de compra. Para ter esses dois produtos, poder de compra e fama, as pessoas submetem a tudo, inclusive serem internadas na fazenda ou no Big Brother, sofrerem horrores, passarem por provas ridículas, para ao final ganhar dinheiro e fama, destruir toda a sua dignidade para parecerem dignos aos olhos dos outros. Adiante? Com isso, diz também Bauman no livro Uma Vida para o Consumo, a nossa sociedade, que é insegura quanto ao consumo, transformou as redes sociais numa maneira de comunicar ao mundo a vida brilhante que nós não temos. Todos levam uma vida genial, todos comem maravilhosamente, fotografam o almoço e postam, que sempre me impressiona. As pessoas, cada refeição elas postam e colocam, cada viagem, cada novo episódio da sua vida. Sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro, pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual, sucesso eu estou entendendo o empreendedor, sucesso eu estou entendendo a dona de casa, sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso, perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. Tudo aquilo que me tranquiliza me afasta do sucesso. Tudo aquilo que me deixa bem me afasta do bem e do desafio. Por isso que todos querem o sucesso, mas eu não sei qual a escolha certa. Todos querem o sucesso, mas a escolha certa ela é sempre complicada, porque eu tenho que pensar quando é que chega esse momento, e aí eu vou avançar de Aristóteles para Agostinho, quando é que chega esse momento chamado futuro. Agostinho estuda muito a sucessão de tempo e fala muito de um presente quase contínuo em relação a isso. Eu nunca sinto o futuro porque eu estou sempre no presente e o passado é sempre uma memória que já fugiu. Então vem a seguinte questão: quando chega o futuro? Eu vou dar uma resposta semi-agostiniana e semi-pelagiana também. Nunca chega o futuro, nunca chegaremos ao futuro, porque eu estou sempre no momento presente e o minuto seguinte é o meu presente. Logo eu vivo, inspirado em parte
na reflexão de Agostinho sobre o tempo, eu vivo num tempo contínuo, num tempo presente. Eu vivo permanentemente nesse momento. E esse momento só aconteceu porque eu tive passado. Ou seja, eu hoje, Leandro, em 2017, sou o futuro do Leandro de 2000, ou o futuro do Leandro de 1980, quando eu estava no ensino, entrando na faculdade, saindo do ensino médio. Ora, mas eu estou aqui porque eu fiz coisas no passado. Então, apesar de não existir futuro, não existe futuro. O que existe é o que eu faço hoje, que prepara o outro presente. Eu, Leandro, estou aqui e eu não entrei na faculdade pensando, eu vou estudar muito, porque um dia eu terei a honra de ser convidado para esse espaço e falarei para vocês. Mas eu estou aqui porque eu tomei decisões no passado. Ou seja, o presente é cultivado por decisões do passado. O presente é cultivado por uma forma muito importante, porque não existe o ponto final, aqui representado metaforicamente por um paraíso tropical. Não existe esse ponto final. A cada lugar que eu chego há um novo desafio, há uma nova questão a vencer. Nunca eu vou chegar a esse ponto final. Eu não sei nem quem estará vivo em 20 anos. Há uma chance grande de ser a Rainha Elizabeth II, talvez o ex-presidente Sarney, mas eu não sei quem estará vivo em 20 anos. A vida é surpreendente, eu vou insistir nesse ponto, quando a gente pensa que as mudanças podem ser muito rápidas. Há 48 horas, esse era o jornalista mais bem pago, mais respeitado, ocupando o posto mais importante da imprensa brasileira. Hoje está sem emprego. Ó fortuna, velut luna, diz a Carmina Burana, a fortuna muda como a lua, não? Não existe paz no mundo, nulla pax in mundo, diz um motete do Padre Vivaldo. Não existe paz no mundo, porque a cada dia vem uma questão para deixá-los animados nesse instante que vocês me escutam, dentro de vocês ou de mim pode estar se desenvolvendo um tumor. Olha que coisa bonita para pensar nesse novembro azul. Olha que coisa bonita. Eu nunca sei o passo seguinte. Assim como eu vim para cá, vindo do aeroporto, o carro poderia ter tido um problema. Tudo é muito rápido, muito passageiro. Tudo se transforma e as questões do mundo permanentemente são desafiadas, e esses desafios são sempre um caminho aberto. Nós temos diante de nós um caminho aberto. Eu não sei esse futuro, eu tenho apenas a capacidade de planejar o presente, mas voltando à noção agostiniana, capítulos passado, presente e futuro, o futuro é quase esvanecido, quase desaparecendo. Porém, eu vou substituir essas palavras agostinianas por palavras contemporâneas. Por passado eu entendo a experiência que trouxe cada uma e cada um até essa noite. Por presente eu entendo a ação de estar aqui. Quantas pessoas caminhando através da cidade, eu vi estavam em bares. Vocês estão em uma palestra, uma noite de quinta-feira. Ou seja, essa é uma ação. O que for decidido internamente por cada um vai marcar o presente de amanhã, ou seja, o dia de amanhã, que será o seu futuro. E essa antecipação que os gregos chamam de strato-agos, o estratego, é a antecipação chamada estratégia. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar. É uma virtude que começa com a infância a crescer. Mas nenhuma criança é estratégica. Nenhuma criança jamais disse à mãe, coloque um casaquinho, porque o tempo pode virar. Isso é um pensamento que a gente só tem na terceira idade. À medida que envelhecemos, a bolsa vai sendo munida de remédio, casaquinho, guarda-chuva, papel higiênico. Quanto mais envelhecemos, mais vamos ficando estratégicos. Porque nós sabemos, diz o Hamlet, que a consciência nos torna covardes. Nós sabemos que é importante estar preparado. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar.
Estratégia é tipicamente humana, é a capacidade de pensar o que pode acontecer e me preparar para isso. O termo militar grego, estratego, acabou se tornando um termo empresarial contemporâneo. Há uma estratégia, e essa estratégia ela é muito importante. E lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Só temos dois tipos de erros: os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados, os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis. Todo cogumelo é comestível, alguns apenas uma vez.